Glória a Deus. Boa noite. Vamos ler a palavra do Senhor. Alguns versículos do livro de Provérbios, número 16. Provérbios, número 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Esses são os 3 primeiros versos de Provérbios 16. E oramos ao Senhor sobre esta palavra. Aleluia, Senhor. Temos planos, traçamos planos, mas ao Senhor pertence a palavra final, o sim e o não. O amém é do Senhor. Por isso confiamos nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Tu sabes de tudo. Tu conheces a inclinação do nosso coração. Os desejos dele tem nos livrado dos nossos maus desejos, tem nos dado, Senhor, vitória sobre as provações, vitória sobre as tentações. Pelo poder do Teu amor, tem nos atraído todos os dias. E Te louvamos, Senhor, Te bendizemos. Tu és totalmente digno de glória, digno de louvores para todo sempre, Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos e adoramos ao Senhor, que é digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos e adoramos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. De glória e louvores, levantamos nossas mãos e adoramos ao Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos e adoramos. Maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti.
de todos os louvores, levantamos e o nosso coração digno és de glória, Senhor, de todo o meu louvor. Sobre tudo, soberano sobre toda a terra, colocamos nesse momento nosso coração diante de Ti. Tu que sondas e conheces nossos pensamentos e sentimentos, sonda, Senhor, vê se há em mim caminhos maus, Senhor. Vê se há em mim, Senhor. Avalia-nos, Senhor. Sonda e conhece o nosso coração. Todo-Poderoso é o Senhor. Governa sobre nós com poder. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. Soberano, Senhor, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me. Tu és tremendo.
glorioso é o Senhor. Tremendo, poderoso, glorioso é o Senhor. Ai de nós, Senhor, se não fosse tua graça, tua bondade, tua compaixão e tua misericórdia. Ai de nós, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Só tu. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor. Oramos ao Senhor assim nessa noite, cantamos ao Senhor assim nessa noite, crendo que Ele é poderoso, tremendo, glorioso, para fazer infinitamente mais em nós, sobre nós e através de nós. Nós adoramos ao Senhor nesta noite e nos alegramos com vocês que estão em casa. Um beijo grande para os nossos irmãos que não podem estar conosco. O Senhor esteja conosco, fale conosco. Nesse momento estamos terminando a carta aos Hebreus e aprendemos muito, né, vida? Com Hebreus, bastante. Senhor, ensina-nos sempre. Hoje estamos terminando e queremos que você fique até o final. Compartilha com seus irmãos, com seus amigos. Vamos aprender os últimos versos, o último capítulo? É o último capítulo, últimos do 13 ao 25. Não, 18. 18. Os últimos versos de Hebreus. Obrigado. Consegue. Você faz força, é leve. Você é uma mulher forte. É leve. Amém. Só dá uma olhadinha ali. Tá? Amém. Graça e paz a todos que nos acompanham em casa. Graça e paz para nós que estamos aqui. Pink, André, Elaine e eu. Bom, deixa eu passar isso aqui para cá. Isso aqui para cá. Como a Elaine já deu o spoiler aí, nós estamos na reta final. Gente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi achar um caderninho desse aqui. Eu fazia em folha avulso, perdia tudo, botava, não achava mais, agora tem uma folha, um caderninho decente. Nós vamos terminar hoje com o nosso Hebreus capítulo 13, versos de número 18 até o número 25. Trabalharemos, obrigado. Obrigado, filho. Trabalharemos aqui alguns pontos cruciais nessa caminhada final da carta aos Hebreus. André fez um serviço maravilhoso no domingo, tendo um som decente, que parecia que eu ficava gripado. Agora só o equio daqui a pouco o Senhor vai enviar aqui o forro. Né? Você que está nos acompanhando aí, interceda pela nossa comunidade. A gente está orando para que a gente possa ter condições financeiras para colocar o forro. Temos que rebaixar, porque o pé direito aqui tem quase uns 7 metros de altura. Também exagerei, né? Mais ou menos o quê? Uns 6,5. É alto. Então a gente precisa colocar um forro acústico, né, para que o som pare essa propagação do eco. Imagina quando tivermos aqui um baterista. Se não tiver isso aqui, meu filho, vai ficar tenso. Então vai ficar terrível. Bom, a gente vai abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo de número 18, verso de número... Hebreus capítulo 13, verso de número 18. Hebreus 13, verso de número 18. 13, 18. Diz assim: ore por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa
e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém? Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi ainda é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Pai de amor e de graça, nós bendizemos o teu santo nome, louvamos o Senhor. Obrigado pela tua oportunidade, Senhor, de pregar a tua palavra, de ouvir a tua palavra. Então eu preciso, Senhor, da sua graça sobre a minha vida, da unção que o teu Espírito nos traz, a fim de propagar a palavra e que aqui nós que estamos ouvindo e os que estão ouvindo em casa agora e posteriormente, possam ser edificados. Que haja vida. Que aquilo que eu li e estudei, o Senhor fale o que o Senhor quiser ir além. A fim de que nossa vida seja, meu Pai, despertada para algo muito maior do que o nosso próprio mundo. Então, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom, chegamos agora à reta final. É o último dia de Hebreus. E para mim que prega a série, quando chega no final de uma série, dá uma sensação de tristeza, porque parece que acabou. Acabou aquela carta, acabou aquele livro, acabou aquelas histórias, acabou, vamos partir para outra. É igual quando você começa a estudar a palavra, começa a ler ali a história de Moisés, ou melhor, antes de Abraão, chamado de Abraão, toda aquela passagem, e aí você vai vendo a caminhada dele, e quando chega a morte dele, você fica, caraca, Abraão morreu. Ou então Moisés, você vendo a história de Moisés, o desenvolvimento de Moisés, as atuações de Moisés, e de repente, Moisés morreu. Então, todas as vezes que eu leio, agora não porque já não não sou mais novo na leitura, mas no início da leitura eu ficava assim, com o coração na mão, eu falava assim, caraca, morreu, e agora? E agora? A gente já sabe o final da história. Então, ler o final a história no início, sabendo o final, às vezes perde um pouco do encanto. Mas a gente precisa restaurar o nosso encanto, o nosso maravilhamento pelas leituras das narrativas, das histórias bíblicas, com esse mesmo do início da nossa caminhada. Porque ela é inspirada pelo Senhor, que graciosamente conduziu esses homens a viverem o que viveram. Verso de número 18, a gente começa com um autor dizendo assim, orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Para que eu seja restituído em breve. Veja que coisa interessante, o verso 18 é a primeira vez que o autor, em toda a sua carta, fala de si mesmo, em primeira pessoa, apontando para o seu próprio exemplo, como líder, e pedindo para que os leitores orem para ele, para que ele possa visitá-los logo. Olha que coisa interessante, do capítulo 1 até o capítulo 13, verso de número 17, ele não falou nada sobre ele como um exemplo, não falou nada como ele para apontar sobre ele,
tudo o que ele disse foi sobre a obra de Cristo, sobre a antiga aliança, a nova aliança, o que Cristo fez, o que ele restaurou na nossa vida, todo o processo de Deus na obra salvífica. No capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 17, ele tratou de como aplicar tudo isso que ele tinha trazido, toda aquela teologia robusta. Ele fala, agora vamos viver assim. E no verso de número 18, pela primeira vez, ele usa dele como exemplo. Bem similar às pregações midiáticas de hoje, né? Em que o autor fala só da Bíblia e por último ele fala um pouquinho dele. Estou sendo sarcástico e irônico. Normalmente vê se eu era assim, eu tinha isso, quando eu era dessa idade, quando eu fazia, quando eu era. E aí por último é que se vai ouvir falar de um texto bíblico, quiçá sobre Cristo. Esse autor nos ensina que antes de dar algum exemplo pessoal, nós precisamos aprender com os exemplos bíblicos e Cristo. Pois são esses exemplos que apontam para Cristo, e é Cristo quem é o maior exemplo de todos e que nos redimiu a viver o que devemos viver. Então, alguns pontos nós vamos trabalhar nesses versículos. E no primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é o versículo de número 18 e 19. Quando ele vai dizer, ore por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo, particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Eu queria falar sobre a humildade de um líder em pedir ajuda em oração. A humildade de um líder em pedir ajuda em oração. Veja, esta carta é uma carta que a gente não sabe quem foi o autor. Muitos estudiosos vão elaborar uma série de proposições dizendo que pode ter sido Barnabé, pode ter sido Paulo, pode ter sido até Maria Madalena, pode ter sido o que for. Mas a gente não tem ainda a revelação do autor físico. Uma coisa a gente sabe, que o autor espiritual é o próprio Espírito do Senhor, que assim soprou e inspirou o autor homem a escrever tal carta. Quando a gente olha e vê esse sujeito que após tamanha exposição da história da redenção, passando pela antiga aliança, mostrando Cristo em toda a antiga aliança, quem Cristo era como sumo sacerdote, ele é, quem Cristo é em termos de Moisés e Cristo, quem Cristo é, sacerdócio levítico, sacerdócio araônico, sacerdócio de Melquisedeque. Agora, no final disso tudo, ele está dizendo, orem por nós, por ele e por outros que fazem este papel de edificar a igreja, de conduzir a igreja para Cristo. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do século XVIII, XIX, ele, certa feita, disse assim, se vocês forem parar de orar por mim, ele dizendo para a igreja, Charles Spurgeon, não era Everson Tavares, Charles Spurgeon, se vocês forem parar de orar por mim, me avisem para eu parar de pregar. Charles Haddon Spurgeon. Se vocês pararem de orar por mim, me avisem para eu parar de pregar. De repente, um olhar muito frio vai dizer, que cara arrogante, vai parar de pregar porque os outros pararam de orar? É justamente o oposto, ele está sendo humilde. O que ele está dizendo é que ele, como um pregador, necessita das orações da igreja, necessita das orações e intercessões daqueles para quem ele prega, como este que vai pregando para vocês, precisa que vocês orem e intercedam por minha vida. Então, uma das coisas bastante interessantes nessa fala do autor é que
ainda que saibamos todo esse conteúdo teológico profundo, ainda que tenhamos conhecimento profundo das obras de Cristo, da realização de Cristo, isso não nos qualifica a sermos pessoas independentes da oração da igreja. Precisamos da intercessão da membresia, precisamos da intercessão dos membros, precisamos da intercessão da igreja, da oração contínua. Esse autor está dizendo, olha, orem por nós. Tudo que eu ensinei a vocês, tudo que eu passei a vocês, de repente, vocês podem dizer, cara, esse cara não precisa de oração. Esse cara sabe tudo. Esse cara já está no controle de todas as suas atividades. Ele é um inteligente, ele foi iluminado pelo Espírito, ele não precisa de ninguém. No entanto, é justamente o oposto. Quanto maior a responsabilidade em ter os oráculos do Senhor a passar para a igreja, mais a necessidade de ser uma pessoa que tenham pessoas orando por ela. Que a humildade de um líder em pedir ajuda em oração não é vergonha, quando muitas vezes, muitos círculos teológicos acham que quando o pastor pede, gente, ore por mim, interceda por mim, parece e soa como se fosse, esse pastor é fraco, esse pastor não é um cara, é Nutella, não é raiz, muito pelo contrário. Porque ele reconhece a necessidade do corpo de Cristo intercedendo com ele para que ele permaneça continuamente pregando o Evangelho. Segunda coisa, consciência limpa. Quando ele diz no verso de número 18 que ele está certo, né? Ele não, mas eles estão certos de que tem consciência limpa. Gente, que coisa melhor do que você botar a cabeça no travesseiro, dormir com a consciência limpa de que você não tem, desculpa a expressão, bumbum preso com ninguém. Não deve nada a ninguém, no sentido de, eu fiz uma aliança com fulano de tal, e eu devo isso, porque se eu não fizer, eu vou ser exposto ou desmascarado. Não, eu não tenho aliança com ninguém, por isso eu posso falar o que a Bíblia diz, e eu posso dormir em paz. Então o autor está dizendo que ele tem consciência limpa. Do que? De qualquer acusação que tente impedi-lo de pregar a palavra. Ele tem a consciência limpa. Ele sabe de que os méritos dele ser um pregador, dos méritos dele ser alguém que propaga o que ele escreveu, não é por quem ele é pela obra de Cristo. É o Espírito do Senhor que o capacita a pregar. Então, quando a gente pensa em consciência limpa, a gente deveria pensar, limpa do quê? De tudo aquilo que nos acusa a impedir de pregar. E aí, de repente, você pode me perguntar assim, mas Everson, e esses pregadores que está na mídia, está hoje acontecendo, toda esse vulco-vulco em torno do caso Flor de Lis e Anderson, o marido dela, em que estão descobrindo toda uma série de coisas por detrás que apontam para um assassinato segundo o mandado dela. E aí você para e pensa, mas essa mulher, nesse período em que, segundo toda essa investigação que ela tem tentado matar há mais de um ano com envenenamento, subiu nos púlpitos, pregou, rodou no manto, entregou profecia, recebeu profecia, rodopiou. Aonde está a consciência dela? Será que a consciência dela estava limpa para que ela pregasse? Ou o que ela pregou não foi o Evangelho? Será que a consciência dela já não estava cauterizada para a verdade de Cristo? Ou será que ela nunca teve um encontro com Cristo, mas teve um encontro com a religião?
ela é um caso explícito. E os implícitos? E os anônimos? E aqueles que nós não vemos? E aqueles que estão na cidade de Cabo Frio, na cidade de Búzios, nos bairros vizinhos, que continuam a pregar, que continuam a transmitir, que continuam a gravar, mas estão completamente envolvidos com os mais sujos caminhos de pecado. Política, jeitinho, portarias. Esse autor aqui está dizendo que ele tem a consciência limpa. E não é apenas para com o povo que ele está dizendo, é para com Deus. Pois ele sabe que no dia do julgamento, o que ele teve de fazer, ele fez. Tem a consciência limpa das acusações que o impeçam de pregar. Tenha consciência limpa para ensinar a palavra e o evangelho sem ter medo de nenhuma represária. Tenha consciência limpa porque prega o evangelho, pregou o evangelho e o evangelho aqui molda a vida dele. E mais uma coisa, que a gente sempre tem de martelar, o Tim Keller ele vai dizer que o evangelho não é o ABC para o crente. O evangelho não é algo para alcançar o perdido. O evangelho é para o crente de A a Z. Nós que já temos tempo de caminhada no caminho do Senhor, precisamos do evangelho todos os dias. E por que precisamos? Porque o evangelho é aquilo que vai nos mostrar se estamos fazendo algo pela obra, pela carne ou por causa de Cristo. Porque se estamos fazendo algo como performance religiosa, estamos fazendo para que as pessoas vejam, para que eu tenha um número de curtidas, para que eu tenha um número de seguidores, para que eu tenha um número de publicações, para que eu seja chamado nos círculos sociais como o cara que faz. Se eu estou fazendo, esperando um reconhecimento por causa de minha performance, o evangelho nunca entrou na minha vida. Entrou a religião. Porque o evangelho não é composto de performance. O evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele pecador, todo aquele que precisa de salvação, que precisa da ação do Senhor. O evangelho do Senhor não é dar de comer, o evangelho do Senhor não é dar de vestir, o evangelho do Senhor não é faça ou não faça, o evangelho do Senhor é uma pessoa, o evangelho é Jesus. Então, se alguém diz, eu vou viver o evangelho, meu querido, você não vai viver o evangelho. Você vai viver em consequência do evangelho. Porque ninguém consegue viver Cristo. A gente vive por causa de Cristo. Então, a consciência limpa é a gente pegar a obra de Cristo, pegar Cristo, aquilo que Ele fez e que Ele viveu, e olhar a nossa vida e, botando numa balança, dizer, Senhor, ainda que eu faça, ainda que eu ande, ainda que eu ame, ainda que eu doe, ainda que eu faça, nada do que eu faço tem o peso do que o Senhor fez na cruz do Calvário. Então, se eu faço ou deixo de fazer, é o peso do que o Senhor fez na cruz do Calvário que me faz ser aceito diante de Deus. E se somos aceitos diante de Deus, nós não estaremos preocupados em não pregar a palavra e a verdade, porque nós não temos, desculpa a expressão novamente, nada preso com ninguém. Como diz Pedro diante do Sinédrio, a quem eu deveria temer, se aos homens ou a Deus? Nós precisamos aprender a temer Deus e não aos homens. E aí é interessante que este humilde pregador de Hebreus, pedindo oração pela vida dele, e mais ainda, dizendo que a sua consciência está limpa, não tem nada que o acuse das verdades que ele crê, da verdade que ele acredita, que é Cristo, o Redentor de sua vida, ele vai dizer, olha, ore em especial para que eu esteja com vocês. Essa distância está ruim, eu quero estar junto de vocês, eu quero estar junto com vocês. E aí a gente vai ver o terceiro ponto disso, já que o primeiro é a humildade de um líder, o segundo é a consciência limpa de um líder, o terceiro é o foco central desse líder.
Qual é o foco central desse pregador? O verso de número 20 vai dizer: o Deus de paz, ou da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em tudo, em todo o bem, para fazer a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Olha o foco central desse pregador, que desde o início está mostrando: tudo é Cristo, tudo converge para Cristo, tudo é sobre Cristo. O Deus da paz. O Deus da paz. Por que ele pode dizer o Deus da paz, não mais o Senhor dos exércitos apenas? O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta, aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, que é o grande pastor das ovelhas, que somos dele. Esse Deus nos aperfeiçoe em todo o bem para fazermos a vontade dele. Eu lembro de Agostinho tendo uma conversa com Pelágio, Ário, ou Pelágio. Pelágio chega e na cidade onde Agostinho já estava atuando, e tem um dito lá: concede-me o que tu queres e faças conforme tu concedes. O que Pelágio fica doido: como assim? Tu pede a Deus que te conceda o que ele quer, em que ele ainda faça o que ele quer? E o livre-arbítrio? Como isso pode acontecer? E aí vem todo aquele debate teológico, porque ele vai dizer: a gente não precisa da graça do Senhor para tomar as decisões, a gente não precisa da graça do Senhor para fazer o que tem que ser feito. E Agostinho dizendo: meu querido, nenhum bem que venha de você pode ser possível se a graça do Senhor não estiver operando. Então o autor aqui está dizendo: olha, Senhor, eu entendo perfeitamente que enquanto estávamos na antiga aliança e tentávamos por meio das nossas forças fazer o certo, pecávamos. E diante do julgamento, do trono de um Deus que é totalmente santo, que é totalmente puro, que vê o que nós não vemos, eu seria condenado, tratado como pecador. E todo pecador tem esse tratamento: condenação. A ira de Deus. A ira de Deus. E aí, quando ele sabe dessa verdade, que pelos méritos dele, pelas obras dele, ele é digno da ira de Deus, ele lembra: mas Cristo, pelo sangue de uma aliança eterna, ele suportou essa ira. Ele suportou toda essa ira santa do Senhor. E aí eu lembro do Paul Washer falando algo mais ou menos assim na conferência, na igreja do John MacArthur, conferência só para pastores. Eu não estava lá, eu vi pela internet. Ele diz assim: imagina aquela menina de igreja, criada desde novinha na igreja, normal, pensamento dela sempre programado, trabalhado nas coisas santas, que qualquer coisa que seja fora do contexto da vida com Cristo, ela fica meio nervosa, e de repente ela indo evangelizar as prostitutas na rua, na rodoviária, passa a polícia e bota todo mundo dentro do camburão. Ela com a roupinha toda arrumadinha, toda direitinho, e aquelas prostitutas, homens e mulheres travestis, com short de fora, peito de fora, bumbum de fora, tudo de fora, e dentro da patamo, dentro da polícia, indo para a delegacia, ouvindo as coisas mais tensas, as coisas mais sujas, as coisas mais vis. E ela acuada naquele canto, ouvindo tudo aquilo, e o tratamento feito dos policiais para com aquelas mulheres, aquelas travestis, aqueles prostitutas, e ela sofrendo todo aquele âmbito de sujeira,
sem nunca ter sido ou vivido aquilo, como essa menina não seria marcada, traumatizada, ferida por tamanha situação? Aí ele diz, Jesus nunca viveu num ambiente que não fosse santo toda a sua existência. Até que ele encarnou e veio para a terra. E na terra viveu o que ele nunca viveu em sua eternidade toda. Até que no caminho da cruz, onde pecadores cuspiam mais e mais, ele experimentou aquilo que ele nunca havia experimentado. Ele foi tratado como um pecador. Aquele que nunca havia experimentado nada, era a dama, filha pura de uma comunidade santa, que foi pego evangelizando dentro de uma área de prostituição, de travestis, e agora está sendo tratada como um deles, sendo escorraçado, sendo chamado, sendo humilhado, sendo tratado como um deles. No entanto, ele não respondeu a Deus, não se indignou, não fez nada contrário, calado ele ficou. Deus o tratou como pecador. E por causa do sangue dele, Deus nos trata como filhos. Consegue entender isso? A gente deveria ser o quê? Tratado como pecador. André, você é um pecador, você merece ser condenado, o inferno. Você é uma pecadora, Pink, merece ser condenado, o inferno. Elaine, você é uma pecadora, merece ser condenado, inferno. Eu mereço ser condenado, inferno. Mas porque Cristo foi tratado como pecador, eu fui tratado, nós fomos tratados como filhos. E esse sangue nos deu essa purificação para sermos tratados como filho. Justificação por causa da obra de Cristo. Por isso o Pai chega para a gente e nos trata como filhos. Mas eu não sou digno. Ninguém é digno. Somente Cristo foi digno de, por ser tratado como, veja, ele não foi pecador, mas ele foi tratado como pecador, para que nós fôssemos e somos e sejamos tratados como filhos. O foco central desse pregador é Jesus e sua obra. Ele veio, ele viveu, ele foi morto, ele ressuscitou, ele subiu, ele enviou o Espírito Santo e ele intercede por nós. O D.A. Carson fala algo fabuloso. O sangue de Jesus foi suficiente para estabelecer uma eterna aliança entre Deus e nós, e assim experimentamos a paz. A paz. Deus de paz. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoou em todo o bem para fazer a vontade dele e opere em nós no que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, o mal que nos acontece, o mal que é programado para nos atacar, Deus tem poder para convergi-lo em bem. Ele tem esse poder. E aí o quarto ponto, o autor diz assim: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Eu lembro do capítulo 5, verso 15. Olha, eu queria falar coisas mais profundas, mas vocês não estão preparados. E aí ele chega aqui e fala, o que eu escrevi é pouco. O que ele escreveu é pouco. A gente lê a obra que esse autor escreve, que coisa maravilhosa, e aí ele ainda diz, o que eu escrevi é pouco. Eu fico imaginando se ele fosse escrever mais, coisas que a gente ia ficar assim. Ele convida esses irmãos à maturidade. Quando ele diz, irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra, só pode suportar palavras aqueles
que estão maduros para suportar. Porque aqueles que não suportam palavras duras, normalmente dão as costas e vão embora. Quando alguém nos chama a atenção para corrigir, se somos maduros, ouvimos, entendemos e continuamos. Mas se não somos maduros, ouvimos, batemos o bico, viramos as costas e vamos embora. Então ele está convidando essa igreja a ser madura. Suporte quando as palavras forem duras. Suportem quando as verdades bíblicas forem pregadas. Suportem coisas que são difíceis de entender, porque daqui a pouco vocês vão entender. Suportem as verdades bíblicas do Evangelho. Gente, eu não tenho dúvidas que a gente está chegando a um ponto crucial na cristandade ocidental. Eu não tenho dúvida. Talvez estejamos vivendo o momento mais delicado para ser cristão em todas essas eras, séculos. A gente achava que era difícil ser cristão no primeiro século, no segundo século, na Reforma. Eles eram perseguidos e mortos, fisicamente. Hoje, a perseguição é pior. Ela se dá no campo das ideias, no campo da idolatria da alegria, na idolatria da felicidade. Se a Bíblia nos fala que sofrimento faz parte da vida do cristão, e o pastor prega uma série de mensagens falando sobre como lidar com o sofrimento, e que o sofrimento faz parte da vida do cristão, a pessoa dá as costas e vai para um outro lugar onde só fala vitória, onde só fala alegria. Mas quando vem tempos como estes da pandemia, quando veio como a quarentena, não sabem lidar com as dificuldades e sofrimentos, porque só aprenderam a vitória, mas não a lidar com a derrota. Então a gente precisa entender que a maturidade é um chamado a vivermos, experimentarmos e suportarmos verdades bíblicas e aceitarmos essas verdades bíblicas não como mais uma variação da verdade, não como uma verdade que foi para aquele tempo. Não, é a verdade que foi para aquele tempo, é para hoje e é para amanhã. Quando começo a ouvir cristãos dizendo que não acreditam em passagens da Bíblia, as quais o próprio Cristo disse, eu começo a duvidar se esse cristão é cristão ou se ele já abraçou a teologia liberal há muito tempo. Então, quando a gente para e pensa, o que sustenta vocês? O que nos sustenta? A verdade de Cristo, a obra de Cristo, aquilo que ele operou, ou as nossas performances? Porque performances passam, cansamos. Mas a verdade de Cristo prevalece e nos mantém de pé e de foco em sua obra graciosa, nos dizendo o seguinte: vocês não estão sozinhos. Se ele está dizendo ore por nós, ele está entendendo que ele não está sozinho. Ele tem uma igreja que segue caminhante, vitoriosa, em meio a todos os sofrimentos, vitoriosa por causa de Cristo. Então a gente encerra essa série de mensagens com esses 4 pontos. Sejamos humildes, como líderes ou como servos, e venhamos a pedir oração quando a gente não tem força para lidar com as dificuldades. Isso não é vergonha, isso não é demérito, isso é um indicativo do que o Espírito Santo habita em nós. Segundo, tenhamos uma consciência limpa. Limpa do quê? De que a gente não negocia a verdade do Evangelho. Eu posso estar em pecado, mas eu sei que a verdade do Evangelho é verdade, é real. E eu não negocio para ter favorecimentos políticos, escusos. Terceiro, que a gente seja focado e nosso foco seja central na obra de Jesus Cristo, o Evangelho. Mais uma vez, só para a gente ter certeza de que a gente está entendendo o que é o Evangelho.
Evangelion, do grego Evangelion, boas novas. Boas novas quer dizer algo que já aconteceu. Notícia. Notícia não é algo que vai acontecer. Notícia é algo que aconteceu e está sendo contado. O que a gente tem que lembrar, o Tim Keller vai dizer isso na Igreja Centrada, não confunda boas novas com conselho. Conselho se dá para algo que vai acontecer. Notícias é algo que contamos do que já aconteceu. Então o Evangelho é essa boa nova, essa notícia. Que notícia? De que Cristo pagou pelos nossos pecados, sendo tratado como pecador, para que hoje pudéssemos ser tratados como filhos. Um Deus de paz, um Deus misericordioso, que poderia condenar Adão, teve misericórdia de Adão. Um Deus de paz, um Deus misericordioso, que poderia ter condenado Davi, teve misericórdia de Davi. Um Deus de paz, um Deus misericordioso, que poderia nos condenar, nos deu o seu Filho. Por isso cremos, nos arrependemos e confessamos. Oremos ao Senhor. Pai de amor e de graça, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Fechamos aqui esse ciclo de mensagens com total agradecimento de que o Senhor nos ensinou ao longo desses meses de estudo da carta de Hebreus sobre a supremacia de Cristo. Ah, Senhor, em tempos em que a gente vê uma série de pregações, de profecias, dizendo que o fulano de tal será um grande pregador e que espalhará pela mensagem aos quatro cantos, e é assassinado pela esposa, a gente prefere, Senhor, esta profecia, a palavra do Senhor, que edifica a nossa vida, que consola-nos, que fortalece-nos. Senhor, que a gente possa viver uma vida simples até a nossa morte, e no final dela, meu Pai, estar com o Senhor, sabendo que tudo o que fizemos foi por causa do Senhor e crendo naquilo que o Senhor operou, do que querer viver fantasias, sonhos de gigantescos fazeres, realizações, e chegar no final disso tudo, não ter te conhecido, ou pior, não ser conhecido pelo Senhor. Então que a gente tenha no nosso coração essa certeza, essa convicção, de que tudo que nós aprendemos sobre o Senhor, como nosso sumo sacerdote, dependemos, confiamos plenamente, que o Senhor operou a obra da salvação. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que nos enchendo, nos faz olhar mais para Cristo. Quanto mais cheios, Senhor, do Teu Espírito, mais olhamos para o Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida do André, que o Senhor venha abençoar a vida da Isabelle, que o Senhor venha abençoar a vida da Elaine, a minha vida, de todos que estão do outro lado, meu Pai, assistindo, minha sogra, a Rúbia, e os que estão mais, porque eu não vi depois que entrou. Que o Senhor venha iluminar a mente, o espírito de cada um de nós. E que a gente possa botar isso em prática, que quando precisarmos de orar, a gente venha pedir. E que a gente tenha a consciência limpa de jamais negociar a verdade, de que o que vale na nossa vida é a Tua palavra. Não são profecias de A ou de B. Não são eis que vos digo de A ou de B. Mas o que a Sua palavra nos diz, se nós confiarmos, se nós crermos, se nós acreditarmos que o que o Senhor disse aqui nessa palavra é a profecia para a nossa vida, é a realidade para a nossa vida, a gente vai prosseguir, a gente vai continuar seguindo em ousadia, em coragem, porque o Teu Espírito tem compromisso com o que está escrito aqui. Então nós pedimos, Pai, que qualquer palavra que não seja vinda do Senhor, seja repreendida sobre a nossa vida.
E que a gente, meu Pai, tenha consciência limpa de não termos embaraços, nada preso com ninguém, para dizer o que a palavra de Deus diz e não ter que ficar cobrindo o pecado do outro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente venha vigiar, porque nós não estamos, meu Pai, achando que estamos de pé, nós estamos de joelho, clamando ao Senhor por misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos ofertar agora, você que está em casa, se quiser ofertar, entre em contato aí com o inbox. Nossa comunidade de fé está orando para que a gente possa colocar esse forro, para ter um som com menos eco e trabalharmos também a estética de nossa comunidade de fé. Em breve, cremos que o Senhor há de proporcionar a bênção dessa vacina, essa vacinação, para que todo mundo venha estar imune e a gente possa estar com todos aqui e fazendo os trabalhos que precisamos fazer. Que Deus abençoe a todos. Alguma coisa? Amém? Então, a bênção. Amém? Senhor, que a graça, maravilhosa graça do Deus Pai, que o amor que constrange, o amor do Deus Filho, e as mais doces e ricas consolações do Santo Espírito, seja uma verdade não somente hoje, mas para todo sempre, até que a vinda do Senhor seja uma verdade em nossa vida. Amém. Amém.